Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Discípulos e Missionários, que começa agora na grade de programação da nossa TV Canção Nova. Que Deus abençoe você que nos assiste. Obrigado por estarmos juntos. O programa Discípulos e Missionários hoje, ele reflete o tema fé e política. No último dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Pátria, o Dia da Independência, e, portanto, por que não refletir esse tema tão importante, fé e política? Uma vez que também nós estamos já vivendo um período eleitoral, nos preparando para as eleições que ocorrerão no próximo mês de outubro. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica, no número 899, ele afirma o seguinte: a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Esta iniciativa é um elemento importante, um elemento normal da vida da Igreja. Para conversar conosco sobre esse tema fé e política, temos aqui a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Bom domingo, Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Obrigado, é nosso programa, né? Então, bom dia para vocês todos também, é uma alegria novamente estar com vocês. E a questão que se coloca logo, mas fé e política tem alguma coisa a ver, né? E muitos ainda ficam um pouco duvidosos de que se possa ligar, né? Fazer ligação entre os dois temas, mas de fato, sim, não só se pode, como se deve fazer ligação entre os dois temas. Depende como, né? Primeiramente, vamos deixar claro que não somos favoráveis e nem poderíamos ser favoráveis ao uso político da religião, né? Fazer da religião um instrumento político, nem ao uso ideológico da religião, fazer da religião uma espécie de ideologia política, o que poderia ser muito complicado. Então não é esta a nossa posição. E também deixamos bem claro que nós não vamos aqui falar de candidato ou de partido para quem votar ou para quem não votar, claro, né? Não se trata disso. A Igreja Católica, nós aqui no Brasil, temos tido claramente essa posição de ajudar a reflexão sobre a questão política, para que o povo, os leigos, possam estar assumindo as suas posições políticas, fazer o seu discernimento também sobre os candidatos, em quem votar, sobre as questões que devem ser apoiadas, outras que não devem ser apoiadas por quem é católico, por quem é cristão e crê em Deus. Portanto, se trata disso, como relacionar religião e política, fé e política. Claramente que quem tem fé tem um olhar sobre a vida, tem um olhar sobre a pessoa humana, tem um olhar sobre as relações sociais, as relações econômicas. Quem tem fé cristã, católica, tem convicções morais. E isso, claro que tem a ver com a política também. Não se pode separar tudo isso da vida política. Seria esvaziar a cabeça para então participar da vida política. Não dá. Então, cada cidadão participa da vida política com as próprias convicções, sejam elas religiosas ou não, e com o direito e a liberdade cidadã de participar de debate, de difusão de ideias, de escolha, de liberdade também de poder fazer as suas escolhas políticas, de apoiar quem ele deseja em função das suas convicções, da sua consciência. Então, é nesse contexto que se situa a questão do discurso político, digamos assim, da questão política posta dentro da igreja ou então em relação à fé. Então, eu acho que isso a gente não deve ter medo, né? Não deve ter medo de falar e de participar. Claramente não podemos aceitar
que os católicos, os cristãos ou muçulmanos que sejam, quem for, né, que tem uma fé religiosa, deva claramente deixar de lado a sua fé religiosa para então ser cidadão. Não podemos pensar que haja cidadãos neutros que não têm nenhum pensamento religioso ou antirreligioso. Quem é ateu também tem um pensamento religioso, isto é, não religioso. E quem é anti-religião tem um pensamento religioso, isto é, anti-religião. Então, não existem cidadãos sem pensamento religioso, pró, neutro ou contra. E somos estes cidadãos, nós que somos pró-religião, conforme uma religião. Perfeito. Vamos acompanhar a participação, uma pessoa que faz uma pergunta para Dom Odilo. Acompanhamos. Meu nome é Alessandra e, Dom Odilo, eu gostaria de saber se a política tem impacto dentro da igreja. Acho difícil dizer que tem um impacto dentro da igreja. Se influencia dentro da igreja. Não existe convívio humano onde não haja alguma forma de política. Claro. A política é a arte de harmonizar a convivência, né? Interesses, necessidades, direitos, e assim por diante, e, sobretudo, a solidariedade social. Isso se faz de modo político e na ação política, mesmo que isso a gente não chama de política, mas por isso, dentro da igreja, é claro que existe um convívio político. Agora, vamos dizer, política partidária, política de Brasil, bem, tem impacto, tem de alguma forma influência, enquanto os católicos, eles são de muitos partidos. Cidadãos, né? São cidadãos e assim por diante. Então a gente compreende que, é claro, não podem os cristãos, os católicos, estar desinteressados da política. E isso claramente acaba também refletindo dentro do convívio da igreja. Mas o que nós recomendamos, e aí está, é que o clero não faça política de partido, não faça política de candidato. Isso é a orientação da igreja no Brasil, dos bispos do Brasil. Porque se o clero faz isto, divide a comunidade, e isso não é bom, né? Partido sempre fala de parte, né? E nós, o clero, nós somos responsáveis pelo todo, devemos acompanhar o todo. Por isso, se a gente faz uma opção de parte, a gente arrisca ficar de costas para outra parte. Então, por isso, o clero não deve ficar com uma parte, mas deve estar acompanhando o todo, respeitando a liberdade, o direito de opinião, o direito de escolha dos católicos, que também são cidadãos. Mas, claramente, dentro da igreja, nós orientamos a fazer a política, primeiramente, com ética, a política respeitando o próximo, a política, enfim, que promova o verdadeiro bem comum, que promova a cidadania de todos. Aproveite para tomar nota do nosso e-mail, da forma de você fazer contato conosco, participar do nosso programa Discípulos e Missionários. O nosso e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Por meio desse e-mail você pode fazer suas perguntas, mandar suas sugestões de temas para que reflitamos aqui no nosso programa, fazer também os seus comentários. O nosso programa Discípulos e Missionários, ele também pode ser assistido no canal do youtube.com/playcançãonova, youtube.com/playcançãonova. Gostaríamos ainda de comentar que no próximo domingo, dia 16 de setembro, ocorrerá todo o país o Dia Nacional da Juventude. E, particularmente, a Arquidiocese de São Paulo estará promovendo o Dia Nacional da Juventude no Campo de Marte, aqui em São Paulo, a partir das 8 da manhã até às 19 horas. Certamente, o cardeal arcebispo Dom Odilo estará presente, celebrando a Santa Missa nesse Dia Nacional da Juventude. Vamos acompanhar outra pergunta que uma pessoa fará a Dom Odilo. Meu nome é Guilherme. Dom Odilo, como ser democrático em meio a tanta corrupção dentro da política? O Guilherme, continue democrático
E democrático não significa ter que compactuar com a corrupção. Continue sendo democrático, isso significa respeitoso, ter autonomia, liberdade, né? Saber fazer escolhas e ter a consciência de fazer as escolhas corretas. Naturalmente, a democracia é um sistema aberto, onde, se cada um não fizer bem a sua parte, arrisca realmente desequilibrar. Então, se quem vê corrupção na democracia não abre a boca, não participa, não combate abertamente, arrisca cobrir, isto é, dar cobertura a quem promove corrupção. Então, o sistema democrático prevê a responsabilidade comum de todos os cidadãos, né? Não espere que outro faça, faça você mesmo. E, portanto, participe, né? A democracia prevê, por isso mesmo, muitas formas de participação dos cidadãos na vigilância sobre o exercício do poder, para que as coisas não se deem às escondidas, às ocultas, ou então por meio de pactos obscuros, antidemocráticos, de maneira então que a democracia se torne realmente um sistema bom. Estamos chegando ao final do nosso programa Discípulos e Missionários. Dom Dilo, sua palavra de encerramento e sua bênção final. Eu queria recordar aos caríssimos telespectadores que, olha, as eleições estão chegando e nós ficamos muito fixados no candidato ou nos candidatos a presidente da República. Tá bom, ele é importante, o presidente da República, mas ele não é tudo. O presidente sem o Congresso Nacional, Câmara Federal, deputados federais, Senado Federal, senadores, o presidente não governa sozinho. Então esteja atento, já escolheu, já discerniu quem você vai votar para deputado federal, para senador no seu estado. E não só, tem governadores. Quem você vai escolher para governador do seu estado, ele é importante. Quem você vai escolher como deputado estadual no seu estado, é muito importante. Então não olhemos só para os candidatos a presidente, faça a escolha certa, mas olhemos para os candidatos a deputado federal, senador, governador, deputado estadual. Não deixe a sua escolha para a última hora. É uma questão de responsabilidade moral até mesmo, de a gente fazer ali a escolha adequada e, por isso, fazer o discernimento certo. Deus abençoe e ilumine a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.